Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião sobre a sala de crise da hidrovia do Tietê-Paraná. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando pelo CEMADEM. Bom dia, Joaquim. Aqui Giovanni D'Olive, pesquisador da meteorologia do CEMADEM. Obrigado. ONS Rio. Alô? Tudo bem, Joaquim? Está aberto? Está ouvindo? Ok, obrigado. Ok. CESP. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Estamos escutando pela CESP, está o Edson. Ok. CTG. Bom dia, Joaquim, colegas. Aqui pela CTG está Cláudio. Obrigado, Cláudio. E Departamento Hidroviário de São Paulo. Não estamos ouvindo, não, Departamento Hidroviário. Nós estamos com um probleminha no Departamento Hidroviário que aparentemente não está ouvindo. Bom, vamos fazer então a apresentação das pessoas que estão acessando a sala aqui. Se vocês pudessem apresentar aí. Pedro Dantac, Gerência de Regulação da Navegação Interior. José Renato Fialho, Superintendente de Desenvolvimento e Estatísticas da ANTAC. Jorge Takahashi, Luiz Dreyfus, nós somos armadores de navegação na hidrovia Tietê-Paraná. Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Luísio, presidente do Sindasp da hidrovia Tietê-Paraná. O Ax Augusto, Caramuru Alimentos. Vitor Protásio, Ministério de Minas e Energia. Matheus Machado da ANEL. Joaquim Gondim, Ana. Ney Maranhão, Agência Nacional de Águas. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. Ana Paula Ferrezi, da ANA. Leonor, da ANA. Vinícius Roman, ANA. Marcos Freitas, Ana. Eliana Botelho, da ANA, Superintendência de Fiscalização. Márcio Nóbrega, da Agência Nacional de Águas. Vamos tentar agora ver o Departamento Hidroviário. Eu acho que agora vai dar certo. Vocês acabaram de desabilitar o microfone. Departamento Hidroviário. Bom, eu vou inicialmente passar a palavra para o diretor Dr. Ney, que vai dar as saudações iniciais dessa reunião. Obrigado, Joaquim. Queria, primeiramente, cumprimentar todos os que estão aqui, os armadores, as empresas de navegação, colegas dos Ministérios de Minas e Energia e Infraestrutura, ANEL, e todos aqueles que estão presentes via videoconferência, e aí nossos parceiros de sempre, nas crises, o CEMADEM e o ONS, e dizer que para nós é muito grato estar aqui hoje reunidos mais uma vez, segunda reunião desse ano, e agora com nossa pauta de analisar as perspectivas do período seco deste ano e continuar esse processo de conversas, de acompanhamento e de tomada de decisões e preparação para enfrentamento de qualquer conjuntura que se venha a manifestar no futuro. Portanto, eu não quero me alongar para que a gente possa aproveitar ao máximo essa reunião,
Saúdo a todos mais uma vez e espero que nós tenhamos mais uma fértil reunião de conversas e capacidade de nos escutar mutuamente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ney. Departamento Hidroviário, você consegue falar agora? Bom dia a todos. Sim, nós tivemos um problema aqui, mas já estamos conectados. Ok. Mas você consegue ouvir bem aí, né? Sim. Ok. Tá certo. Obrigado, viu? Bom, nós tradicionalmente fazemos primeiro uma apresentação do CEMADEM para contextualizar as chuvas que aconteceram e as perspectivas futuras, né? Então, eu vou pedir ao CEMADEM para fazer sua apresentação, que nós vamos botar em tela, tá? Obrigado. Ok, Joaquim, obrigado por mais essa oportunidade de a gente poder contribuir nesse espaço aqui. Bom, vamos já passar para o próximo slide, onde a gente tem a chuva dos últimos 15 dias. Na figura da esquerda, o que acumulou de chuva, né, o volume acumulado em 15 dias. Praticamente essa primeira metade de maio, né, já estamos quase no meio do mês. E na direita, a gente tem a diferença entre o que choveu, que está na figura da esquerda, e o que seria normal para chover nesse mesmo período. De forma que as cores em azul indicam áreas onde choveu acima da média e as cores quentes, áreas onde choveu abaixo da média. Nas áreas, nas bacias de interesse aqui para nós, que estão aproximadamente dentro dessa elipse vermelha que eu assinalei, tivemos chuvas dentro da normalidade, tá ok? O que significa pouca chuva, como a gente vê nessa figura da esquerda, né? Esse período já chove pouco nas bacias da hidrovia. Próximo slide. Aí, nesse gráfico, a gente tem as colunas, são os volumes de chuva nos últimos 24 meses, desde maio de 2017. A última coluna da direita de cada figura, que é a que está com uma elipse preta, é o mês de maio, que seria a figura que a gente acabou de ver, né? Então, a gente tem aí o quanto acumulou já no mês de maio. A figura da esquerda é da bacia do Paranaíba e a figura da direita é do Rio Grande. Nas duas figuras, eu marquei com elipses vermelhas aí os períodos chuvosos, de janeiro, fevereiro, março, abril, que nos últimos 2 anos apresentaram chuvas abaixo da média, né? Na verdade, aqui a gente só está vendo 2 anos, mas a gente sabe que isso já vem mais do que isso, né? Em torno de 5 anos aí com chuvas, talvez até 6, né? Desde 2014, 3 para 14, então 5 anos aí pelo menos com déficit de chuva no período onde mais deveria chover, né? Então uma falta no meio do período chuvoso, uma anomalia negativa de chuva, é bastante prejudicial, né? Próximo slide, aí a gente vai ter a do Tietê, onde o mesmo comportamento aconteceu, né? Chuvas deficitárias nas últimas 2 estações chuvosas, e agora o mês de maio, que é a elipse preta, com pouca chuva ainda, né? Nós já estamos quase na metade do mês e ali deve ter 1/4 da chuva do mês, tá? Então maio vem vendo, na bacia do Tietê especificamente, está um pouquinho abaixo da média aí. Próximo slide. Aí a gente passa a olhar para o presente, né? Depois de ter olhado para trás, para o passado, olhar para hoje, para agora, uma imagem de satélite de agora a pouco. Essa elipse vermelha destaca uma área de uma frente fria, que nesse momento está cruzando aí entre o sul e o sudeste, pegando o centro-oeste. Mas é uma frente fria que, bom, ela vai dar uma mudança na atmosfera. Na verdade, a gente tem tido algumas chuvas ainda no centro-oeste, sudeste. A atmosfera ainda carrega um pouco da memória do verão, né? Um pouco de calor e umidade, especialmente. Mas com essa entrada dessa frente, ela vai vir acompanhada de uma alta pressão mais seca, mais fria. Então vai ser um adianto, assim, um passo importante em direção à estação seca, né? Então a gente deve ter aí a primeira ondinha de frio aí da temporada, marcando essa passagem, né? Então a gente vai, a cada nova massa de ar dessa que entra, e essa é uma das mais importantes, a gente vai deixando a atmosfera de verão para trás, né? Vai deixando a temporada de chuva para trás, tá ok? Próximo slide.
Aqui a gente tem, então, como consequência, né, de essa entrada de massa de ar mais seco, mesmo com a frente fria passando, ela vem seca, não deve causar muita chuva, e aí a gente tem acumulado em 7 dias. À esquerda, bacia do Paranaíba, 9 milímetros apenas, ou seja, muito pouco, quase nada de chuva. À direita, aí, a bacia do Rio Grande, com 23 milímetros em 7 dias. Né? Tem um pouquinho mais de chuva, mas também não é grande coisa. Próximo slide. Aí a gente vai para a bacia do Tietê, com 23... desculpa, saiu a figura errada aí, né? De qualquer forma, depois eu corrijo e reenvio esse slide. A gente tem também para a bacia do Tietê pouca chuva aí nesses próximos 7 dias. Tá? Próximo slide. Aqui a gente tem um acumulado espacialmente, né? Então a mesma previsão de 7 dias, só que aqui espalhada no espaço. Né? Então vejo aí essas 3 bacias que eu citei, Paranaíba, Grande e Tietê, com pouca chuva aí, né? Chuvas aí, os tons de verde, 10, 15, 20 milímetros aí. Próximo slide. Aqui um recorte daquele mapa anterior, né? Aí para Paranaíba, Grande, né? Vendo aí os acumulados de chuva. Nesse caso, em cima as figuras têm um acumulado para 7 dias. Já os gráficos embaixo, eles mostram um acumulado em 3 dias. Na figura da esquerda é o 14 milímetros, 7 dias é o 21 milímetros e 10 dias 22 milímetros. Né? À direita a gente tem a mesma coisa para a bacia do Rio Grande, 16 milímetros em 3 dias, 28 milímetros em 7 dias e 32 milímetros em 10 dias. Né? Então notem que nas duas bacias vai ter uma pequena subida aí da curva, ou seja, um período de chuva aí por volta do dia 17 de maio, né? E depois disso dá uma estabilizada, não chove mais. Né? Então, um pequeno episódio de chuva aí no final dessa semana. Tá ok? Próximo slide. Aqui a gente está corretamente com a bacia do Tietê. À esquerda a gente tem o mapa de chuva de 7 dias e à direita os 10 dias. De novo aquela subidinha ali no 17 de maio, né? Subidinha na chuva. E no final tem uma nova subida ali, depois do dia 23 de maio. Mas notem que nessa previsão do dia, depois do dia 23 de maio, onde vai ali até 28 milímetros, as linhas pontilhadas coloridas estão bem separadas. Né? Essas linhas pontilhadas são vários membros de previsão. Tá? Quando elas estão mais espalhadas, a leitura que se faz é que a confiabilidade dessa previsão diminui. Né? Ou seja, a gente tem ali 28, que é a linha preta, mas tem linhas pontilhadas que estão lá em cima, em mais de 60 milímetros, né? Assim como tem umas que estão ali em 10 milímetros. Então, essa grande dispersão nos mostra uma incerteza no cenário lá para o final do período. Né? Poderia tanto ter um episódio chuvoso, muito bem-vindo, né? Significativo para essa época, como poderia ter muito pouca chuva. Né? Então, a incerteza lá para o final está maior aqui na bacia do Tietê. Provavelmente é uma outra frente fria que vai estar chegando lá na frente, mas com tanta antecedência ainda é pouco confiável apontar quanto de chuva vai cair. Né? Ok? Próximo slide. Aqui eu tenho as 3 figuras de cima, são chuva de 14 a 28 de maio. Tá? Na primeira figura da esquerda, lá em cima ainda na primeira linha, né? A primeira da esquerda tem o quanto seria a climatologia, ou seja, a média de chover nessas 14 dias, né, que seria praticamente essa segunda quinzena de maio. A figura do meio é o quanto está previsto chover e na da direita a anomalia, ou seja, a diferença entre o que é o normal e o que deve chover, o que está previsto chover. Né? Então, em azul estão achuradas as áreas onde a chuva deve ficar acima da média. Então, é uma previsão positiva e otimista, mostrando uma pequena tendência aí, né, uns tons de azul, mostrando uma tendência de chuva acima da média na segunda quinzena de maio. Né. Em geral, esses modelos têm superestimado um pouco. A minha leitura disso seria de que a gente deve ter pelo menos dentro da média nessa segunda quinzena. Né. E se tiver um viés, a probabilidade maior é que esse viés seja para chuva positiva, um pouco acima da média. Aí nas outras duas linhas, que seria a segunda e a terceira, nós temos
as respectivas figuras, só que para a primeira semana, para os primeiros 7 dias, de 14 a 21, e na última linha a gente tem de 22 a 28, que seria a segunda semana de previsão. Tá? Vejam que a chuva está mais na primeira semana, né? Especialmente na bacia do Rio Grande e do Paranaíba. Já na bacia do Tietê, na segunda semana, que tem mais chuva. E se a gente lembrar daquele gráfico do slide anterior, né, era justamente lá no final que a gente tinha um episódio de chuva com grande incerteza, que a gente já está muito avante no nosso horizonte de previsão, né? Mas fica aí essa possibilidade de uma frente fria lá mais no final do mês, trazer alguma chuva, né? Próximo slide. Aqui a gente tem uma previsão sazonal, né, em termos de possibilidade, probabilidade de anomalias, e para as bacias de interesse nosso, nessa reunião, não estão previstas anomalias, né, para o trimestre maio, junho e julho. Próximo slide, aí a gente vai concluir com as previsões de El Niño, que está fraco e deve se manter assim como El Niño fraco pelos próximos meses, né, de forma que o El Niño em si tem uma atuação muito variável de evento para evento na região sudeste, né? Tem anos em que ele tem uma influência maior e anos que tem uma influência menor. Isso resulta em baixa correlação do evento com o regime de chuva no sudeste, né? Outros fenômenos atuando podem ser predominantes ao El Niño ou não, dependendo de cada evento, né? E ele estando fraco esse ano, aumenta a chance de pouca influência dele nas nossas bacias, tá ok? Joaquim, agradeço aí o espaço, eram essas as informações, fico à disposição. Ok. O que você, vamos dizer, de alguma maneira mostrou que, veja se eu estou correto, é que você não espera nenhum sinal de desvio significativo, tanto para a seca quanto para a chuva, né? No período seco. É isso que você, de alguma maneira, quis, resumidamente, bem resumido, dizer para o período seco? É isso, Joaquim. E o normal significa pouca chuva, né? Essa época. É isso aí. Então, é o normal para a época do ano, que é período seco e pouca chuva, né? Então, sem grande desvio, nem para um lado nem para o outro. Bom, então nós vamos pedir ao ONS que, com base nessa sinalização e também nos estudos que ele faz, apresentarem as perspectivas para o período seco do ano. Ok, Joaquim. Só para lembrar, nós estamos aqui com a presença da Tijuá, da Vera Marina, tá? E os outros participantes aqui do União, Vinícius, Vitor, Simone e o Godinho, tá bom? Então, dando início à nossa apresentação, vamos para o próximo slide, então, Joaquim. Próximo. Só para a gente fazer, então, fala aí por um minuto. Só para a gente, então, fazer uma retrospectiva, lembrando que a nossa última reunião foi em 12 de março, onde a gente estava ali no final da estação chuvosa, e vinha de uma condição não muito favorável em janeiro, uma mudança em fevereiro, e a gente vai mostrar, então, através desses gráficos aí, justamente fazendo uma retrospectiva em termos de anomalia de precipitação, lembrando que em azul são anomalias positivas e em cores laranjas, amarelo com laranja, são anomalias negativas. E esse slide, então, faz uma retrospectiva, então, ali desde novembro, do canto superior esquerdo, passando, então, novembro, dezembro, então, quando começa a secar, aqui dentro da região sudeste, né? A partir dali, a final da primeira quinzena de dezembro, no mês de janeiro, então, o mês todo de seco, quando, então, ao início do mês de fevereiro, começa novamente a ocorrência de chuvas. Em março nós tivemos a nossa reunião, março ainda tivemos também chuvas e abril também, com alguns pontos de anomalias positivas, mas uma condição mais favorável, com reversão do quadro, que tivemos ali em dezembro e janeiro. Próximo slide. Essa tabela só para a gente então mostrar, em termos de precipitação, como é que foi então nas principais bacias do SIM. Então nós temos para os meses de março, abril e maio, a primeira coluna de cada mês, os valores observados. Em azul, então a precipitação acima da média histórica, o mês. Em vermelho, quem ficou abaixo, e em preto, quem ficou próximo, então, da média. E em termos de cinza, tá, para o mês de abril e maio, só para caracterizar o que já foi colocado aí pelo Giovanni, em termos de precipitação, é justamente você tem nas principais bacias, tanto do sudeste e centro-oeste da região nordeste, uma redução bastante significativa, mostrando então o final da estação chuvosa. Em azul,
que ali representa o Paranapanema, o Iguaçu, o Uruguai e o Jacuí, onde, em termos de média, seriam os meses que se apresentam, então, uma elevação dessa média em relação ao mês de abril, mostrando, então, que é justamente aí onde nós temos aí uma condição de maior precipitação para essa época do ano, e a gente vai ver mais na frente, então, principalmente em relação à região sul, que é onde, então, estaria entrando na próxima período chuvoso aí, em relação à região sul. Próximo slide. Pode passar mais um, Joaquim. E aqui a gente vai fazer, então, mostrar como foi o comportamento, então, da precipitação para as duas principais bacias, o Grande e o Paranaíba, onde, lembrando, então, em azul, ela significa, então, a precipitação acumulada mês a mês, desde o início de outubro até agora, o final do mês de abril. E aí as outras cores seriam os últimos anos, os últimos períodos chuvosos, e em preto, o que se verificou esse ano, onde fica bem caracterizado ali nos meses de dezembro, em função das chuvas de novembro e fevereiro e dezembro, né, valores acima da média, quando então a partir de janeiro, quando seca, volta a cruzar a curva da média e vem então com valores abaixo da média o tempo todo. E como também o Giovanni destacou, né, desde então 2013 e 2014, a estação chuvosa, essas bacias, a gente vai ver depois também no Paranaíba, vem apresentando um total acumulado de precipitação menores do que se verificou esse ano. E, consequentemente, a gente vai ver mais na frente, ela traz reflexo, tendo em vista que essa memória dessa falta de precipitação causa um déficit de precipitação nas bacias, que vai se refletir, então, não só no comportamento das vazões, mas também como é que vai ser a resposta das vazões nessas bacias ao longo da próxima estação seca. Então, essa nós temos a bacia do Rio Grande, então tivemos aí praticamente 95% da precipitação acumulada no período outubro-abril. Próximo slide. Paranaíba, em torno de 90%, não tão favorável como o Grande, mas em torno de 90%, e a mesma condição em relação aos últimos anos. Você pode voltar 2 slides, então, Joaquim? Obrigado. Mais um, isso. E aí a gente mostra, então, como é que tem sido, então, a condição hidrológica, na verdade, como é que as vazões têm se comportado, então, em função dessa precipitação, onde a gente faz, então, uma retrospectiva de dezembro a abril, e faz a média também ali em vez de dezembro a abril, mostrando que no Grande, apesar daquela chuva, daquela distribuição espacial ao longo do tempo, foi 69% da MLT em termos de comportamento da vazão, representando o 12º pior período, dezembro a abril, para a bacia do Rio Grande. O Paranaíba também, 68% da MLT, o 10º pior. E o Sudeste, 91% da MLT, impactado pelas outras bacias, mas também sendo o 27º pior. O Nordeste é o 4º pior dezembro a abril, em relação aos últimos anos, uma pequena melhora, mas continuamos aí entre os piores em relação ao histórico. O Norte, 24º pior, e o Sul, 44º pior em relação ao período de dezembro a abril. E a previsão de maio é só para mostrar que realmente agora entra no período de recessão dessas bacias. O Grande, então, com 76% da MLT, o Paranaíba com 89%, se mantendo aí em relação aos piores. O Sudeste, 96%, 29º pior. Nordeste vindo para o 10º pior. Norte, o 29º pior. E o Sul, 14º melhor em relação ao mês de maio. Justamente para mostrar que, apesar dessas bacias tivermos a precipitação acumulada próxima da média, mas em termos de resposta de ENA, não foi muito favorável essa estação chuvosa, tendo em vista aí já esse déficit que vem apresentando ao longo dos últimos anos, consequentemente impactando no comportamento das vazões. Próximo. Nesse gráfico, então, é justamente mostrando qual foi a consequência, então, dessa estação chuvosa em relação à recuperação dos níveis de armazenamento, aí, principalmente da bacia do Rio Grande, em verde, a bacia do Rio Paranaíba em azul e a região sudeste como um todo em vermelho. E aí faz uma retrospectiva desde 2015, onde nessa estação chuvosa 2018-2019, a gente observa que foi possível somente uma recuperação de 17,3% em relação à região sudeste, onde nós fomos olhar mês a mês, observa-se que em janeiro, praticamente o sudeste apresentou um depressionamento, em função daquela condição. Em fevereiro subimos em torno de 3%, em março 10%, e abril também, em relação aos últimos anos, um abril bastante favorável, com 5% de recuperação, que possibilitou, então, em torno de 17%. Quando comparados aí os anos anteriores, como um período chuvoso pior que 2017, conseguimos recuperar em 17 em torno de 21%, mas bem melhor que 15 e 16, onde nós só tínhamos recuperado em torno de 8%. Tá? Então, essa é a condição. No próximo slide, então, a gente vai estar mostrando a condição que nós vamos estar saindo com os principais reservatórios dessas duas bacias, de Grande e Paranaíba, como também em relação
o armazenamento da região sudeste. A gente observa, então, que em termos de cabeceira, tanto com a nova ponte, Bocação, Furnas, níveis de armazenamento bastante superiores quando comparados aí ao do ano passado, mais de 15% acima do ano passado. Em relação ao Baixo Grande, Marimbondo, também mais de 20% acima. Água Vermelha em torno de 20% abaixo. Em relação ao Paranaíba e Tumbiara, em torno de 24% abaixo. E São Simão, em torno aí de 6% abaixo. Apesar dessa distribuição espacial de armazenamento mais favorável na cabeceira em relação aos usantes, mas quando a gente olha, então, a capacidade de armazenamento da energia armazenada nessas bacias, a gente observa, então, no quadro inferior esquerdo, que no Paranaíba nós estamos com praticamente 3% acima em relação à energia armazenada na bacia do Paranaíba, no Grande, 12% acima, e o próprio Sudeste, em torno de 3% acima, para essa mesma data em relação ao ano passado. Então, a gente tem uma condição mais favorável, não só no Sudeste como um todo, mas também nas duas principais bacias da região Sudeste, o Grande e o Paranaíba. O próximo é só para mostrar, então, como é que está a cabeceira em relação aos 2 últimos anos. Mostrando, então, Furnas, Nova Ponte e Bocação, uma condição bem mais favorável em relação aos últimos anos. E no próximo, só para a gente também ter uma visão dessa evolução do nível de armazenamento, mostra também os outros principais reservatórios, Itumbiara e São Simão do Paranaíba, e Marimbondo e Água Vermelha em relação ao Grande, como é que estamos também em relação ao ano passado. As condições já foram colocadas em relação à melhora, né? E a gente passa aí, então, para o próximo slide, que é justamente, então, estaremos dando aí um enfoque em relação às condições das condições de navegabilidade da hidrovia em relação aí à cota 325,40 e até o máximo 328, que representa 100% de armazenamento desses reservatórios. Fazemos uma retrospectiva nesse gráfico desde 2017, 2018 e 2019. Citamos aí os principais pontos onde foram as reuniões realizadas desde 2018, quando então a gente passou a ter acompanhamento minucioso aí com essa sala de crise aí, coordenada pela ANA. E mostramos aí na tabela do canto direito superior as condições em relação aos níveis que estamos hoje. Então, no dia 12 de maio, estamos com Ilha Solteira, fechou na cota 327,65, 44 centímetros acima do que fechou no ano passado. Em relação a Três Irmãos, 327,75, praticamente 50 centímetros acima do que fechou o ano passado. Então, em termos de Ilha Solteira e Três Irmãos, é exemplo das outras bacias em condições de armazenamento mais favoráveis em relação também ao ano passado. O próximo slide. E aí a gente também dá um zoom, não só em relação à Ilha Solteira e Três Irmãos, mas olhando também em relação aos outros reservatórios que compõem a hidrovia Tietê-Paraná, em relação ao tramo Tietê, colocando então Barra Bonita, Promissão, e também Três Irmãos e Ilha Solteira, fazendo então uma retrospectiva desde 2014, mostrando também que em relação a Barra Bonita e Promissão, eles também apresentam uma condição mais satisfatória, então praticamente Barra Bonita quase 5% acima do ano passado, e Promissão praticamente 20% acima do ano passado. Então não só a Ilha Solteira e Três Irmãos uma condição mais favorável, mas também aos reservatórios de Barra Bonita e Promissão também em condição mais favorável. O próximo. A gente, então, olhando do ponto de vista da política de operação energética, como o Giovanni falou, né, complementando, então, o que ele falou, em relação principalmente à região sul, que é o gráfico do lado direito, é onde nós temos expectativas aí de chuvas aí acima da média, né, ocorrência de precipitação, probabilidade de precipitação acima da média, no próximo trimestre, maio, junho e julho, pegando aí as bacias da região sul, de forma que a gente tem, nesse cenário, ele vai ser importante no sentido de mencionar e da política de operação energética, no sentido de que vai ser explorado esses recursos energéticos, então, dentro da região sul. Então, em termos de política, o próximo slide, só para a gente mostrar, mês de maio, então, praticamente é o último mês, onde, então, nós temos aí mais excedentes energéticos na região norte. Nós estamos maximizando, então, a exploração desses excedentes, principalmente em relação ao Tucuruí, as usinas da bacia do Rio Madeira e da bacia do Rio Xingu, representadas aí pelas usinas de Belo Monte e Geral e Santo Antônio. A expectativa é que ao longo do mês de maio esses excedentes vão se reduzindo e no mês de junho eles cessem. Em relação à região Nordeste, a gente mantém o mesmo cenário, com a geração da bacia do Rio São Francisco minimizada em relação à defluência mínima, praticando uma defluência então de 800 metros. E aí o intercâmbio para essa região vai ser invariável em função
não só do comportamento da carga, mas também em relação ao comportamento da geração eólica. Em relação à região sul, como foi colocado, é uma região que já começa a dar sinais em função da passagem dessas frentes, já a ocorrência de precipitação mais significativa, com resposta já das vazões nas principais bacias, o Uruguai, o Jacuí e o Iguaçu, onde então os níveis de armazenamento desses reservatórios já começam a apresentar repressionamento. O ONS, então, tem buscado a maximização de suas gerações, transferindo esses excedentes energéticos para a região sudeste, o que tem possibilitado até promover a manutenção de uma geração minimizada nas usinas daqui da região sudeste e conseguindo até promover, em alguns momentos, um pequeno repressionamento desses reservatórios. Então, esse é o cenário que a gente vai estar trabalhando em relação aí para os próximos meses, em relação à política de operação, onde o sul é o destaque, dado que, do ponto de vista climático, não há nenhuma condição que diga que não vamos ter chuva, então a gente vai estar com uma condição mais favorável, até em relação à possibilidade do ano passado. O próximo slide, só para mostrar, então, como é que tem sido o comportamento da ENA em relação à região sul. Em vermelho, a média mensal da ENA, em azul, os valores verificados, no gráfico superior esquerdo. E no gráfico da direita, onde observa-se que no mês de maio, já é a última barra do gráfico à direita, já se observa, então, uma redução desses intercâmbios para a região sul, justamente já refletindo, então, a condição hidroenergética mais favorável na região, com redução dos intercâmbios para controlar o nível de armazenamento de seus reservatórios. Em termos de armazenamento, a bacia do Iguaçu, essa tabela superior no canto direito, o Iguaçu hoje está 15% acima do ano passado, o Uruguai em torno de 6% e a própria região sul em torno de 6%. Próximo slide. E aí é para a gente então mostrar então, a condição atual de armazenamento da região sudeste em relação aos valores verificados em relação aos últimos anos. Ainda não é uma condição muito favorável, mas praticamente o sudeste se aproximando aí a expectativa de chegar ao final do mês de maio, próxima dos 48%, a condição bastante favorável em relação aos últimos anos. E o próximo mostra a região sul, a expectativa, então, de ao longo do mês de maio, haver um repressionamento mais significativo, que corrobora, então, toda essa estratégia que o ONS tem implementado em relação à exploração da geração da região sul, de forma a manter minimizada a geração da região sudeste e poder manter ou promover um pequeno repressionamento ao longo do mês. Essas, então, seriam as informações em relação à retrospectiva, dando, então, essa retrospectiva em relação à estação chuvosa, como é que nós estamos saindo em relação ao ano passado e aos últimos anos, mostrando, então, um retrato da atual situação e das expectativas aí que temos aí ao longo do mês de maio. E aí, passaremos, então, aí para a próxima etapa, que seria justamente já fazer uma análise prospectiva da evolução das condições do SIM até o início da próxima estação chuvosa, até o final do mês de novembro, né? Onde então teríamos aí uma simulação apresentada. Bom dia a todos. Vitor, aqui da Gerência de Estudos Energéticos do INS. Nós fizemos, então, uma avaliação prospectiva, olhando aí o período ciclo, né, de 2018. Então, uma simulação que ela vai desde maio até novembro, e aí observando as condições de armazenamento dos reservatórios, né? Então, para essa simulação, nós estabelecemos aí 3 cenários de vazão. Nesse slide que está apresentado por esses cenários, nós temos aí, pegamos na janela dos 5 últimos anos de precipitação. Com base nesse cenário de precipitação, adotando um modelo de chuva-vazão, com as condições atuais de solo, foram gerados aí 5 cenários de vazão afluente, um para cada um desses anos. Então, com esses 5 cenários, foi produzido aí o 6º cenário, que seria a média desses 5 anteriores, e com base nisso, nós fizemos a simulação de 3 desses cenários. A própria média, o pior cenário de vazões e o melhor cenário. Então, passando para o próximo slide 23, aí eu só cito aí quais foram as escolhas, foram simulados aí o cenário das precipitações de 2015, foi as melhores vazões, né, obtidas, e as piores são as vazões de 2018. Então, passando aí para o próximo slide, tem aí os resultados se for o próximo, por favor. Nós temos aí as trajetórias de armazenamento da região sudeste,
para cada um desses cenários. Então, partindo aí no início de maio, né, de 45%, na ocorrência da pior situação que nós simulamos, nós chegaríamos aí em novembro a 29,7%, essa curva que está em vermelho. Analisando agora os resultados desse cenário pior, passando agora para o slide 26, eu tenho aí a trajetória de armazenamento desse cenário para a região sudeste, e aí essas caixinhas menores, apenas informação, aquele despacho termoelétrico e pulso marginal, mas concentrando aí nesses quadros, à esquerda e no título em preto, né, seria o armazenamento inicial dos principais reservatórios de cabeceira do Sudeste, Furnas, Nova Ponte, Invocação, Itubiara, Ilha Solteira, Barra Bonita, Promissão e Serra da Mesa, e o quadro que está aí à direita, começando em azul, seriam os níveis ao final de novembro obtidos para essa simulação. Então, faço um destaque aí para a Ilha Solteira, parte aí de 95% do volume útil, em maio, ele chega ao final aí da nossa simulação ao nível de 45,7%. Ou seja, na simulação do pior cenário, as condições aí de operação da hidrovia foram preservadas, né, nessa simulação. Vamos novo agora aí Só para complementar só lembrando que apesar de 2018 ter sido o pior cenário, lembrando que em 2018 nós tivemos em outubro, novembro, já, vamos dizer, normalidade em relação à estação chuvosa, né, que fez com que tivéssemos aqui já essa inflexão já a partir praticamente de outubro, parando de cair o nível, e novembro recuperando. Acho que de qualquer maneira, mesmo que, e até então praticamente setembro, lembrando então que nós tivemos uma condição hidrológica bastante favorável na região sudeste, tendo em vista até que no mês de setembro, se vocês lembrarem, no ano passado, né, tivemos até o comando do CMSE em função dessa evolução de níveis de vazões muito significativamente desfavoráveis, até o comando de espaço fora de médicos, também para preservar esses níveis de armazenamento. Então, só fica esse destaque, a repetição do ano 2018 no estudo. Outubro e novembro foram meses favoráveis em termos de precipitação, com correspondente reflexo nas vazões, mas mesmo assim, se não chegarmos, se não houver esse início da estação chuvosa, estaremos com níveis ainda mais baixos em relação aos reservatórios, mas mesmo assim ainda numa condição ainda favorável em relação ao ocorrido no ano passado. E também, se vocês olharem a trajetória, como o Vitor falou, nas caixinhas mostrando então o volume de térmica, né? Então, lembrando então que esse cenário é desfavorável, a gente tem um volume de térmica rodando aí na casa de 9, 10 mil megawatts, chegando próximo de 11 mil, que é um volume de espaço térmico bastante elevado, quando comparado em relação aos últimos anos, que já chegou a ser acionado em torno de 15 mil. Então, teremos aí praticamente quase 60%, 70%, 2/3 aí de cenário de despacho térmico acionado nesse cenário aí de pior condição de vazão que seria o ano de 2018. Ok? Passando então, Joaquim, só para dar essa ressalva em relação a essa simulação. Então, a gente chega no final da nossa apresentação em relação às recomendações e constatações. Próximo. Então, em relação ao período úmido, esse 18/19, podemos dizer que tanto a bacia do Rio Grande como o Paranaíba não foi muito favorável, apesar da chuva ter ficado próximo da média em torno de 90%, no acumulado do período. O Grande, então, foi o 12º pior e o Paranaíba o 10º pior. Armazenamento equivalente, tanto para o Grande e Paranaíba, estão em torno de 12,3% superior, respectivamente, em relação ao ano passado. Há um desequilíbrio em relação ao armazenamento tanto das cabeceiras como dos reservatórios dos Andes, nas duas bacias, mas em termos de armazenamento global, não só do Sudeste, como das bacias também, estão superiores ao do ano passado. E a parte boa é que, em termos climáticos, a indicação, então, de comportamento de média favorável em relação à precipitação na região sul, que vai fazer com que, dentro do esperado, essa região possa ser, então, demandar o fornecimento de energia para a região sudeste, contribuindo aí para que a gente possa, então, principalmente nesse período de inverno, onde nós temos aí carga baixa, contribuir para a manutenção dos níveis de armazenamento, que a gente possa, então, estar andando de lado, vamos dizer assim, de lado aí, ao longo do inverno, em relação aos níveis de armazenamento dentro da região sudeste. Passando, em termos de conclusões, como a gente já colocou, né? Então, lembrando que, conjunturalmente, em função dos níveis do período chuvoso, em função dos níveis de armazenamento, nós conseguimos sair ao longo da estação chuvosa, ao final de abril, levando em consideração
a conjuntura econômica em relação à prospecção da evolução da carga ao longo desse ano e a condição do Sul, tá certo? Então, a gente espera, conforme foi mostrado pela simulação, que seja possível, então, ao longo da próxima estação seca, até o início da próxima estação chuvosa, a manutenção das condições de navegabilidade da hidrovia Tietê-Paraná, tanto em relação ao reservatório de Ilha Solteira e Três Irmãos, como também em relação à Barra Bonita e Promissão. A gente propõe, então, a exemplo do ano passado, uma próxima reunião de acompanhamento, seria aí no mês de setembro, justamente ao final do inverno, assim, no período que se agrava mais as condições de afluência dentro da região sudeste, e a partir do momento também que já se começam a elevar as temperaturas pelo início da próxima estação da primavera, e que você começa a ver um aumento da demanda em relação à carga, e que a gente então estaria fazendo então, essa nova reunião de avaliação, justamente para poder vermos como é que a gente está chegando ao final do inverno, e quais são as perspectivas e a prospecção de evolução ao longo do período da primavera até o final do mês de novembro. Vamos continuar com esse estreito acompanhamento, independente das reuniões, de forma que, se houver alguma condição, alguma novidade em relação à operação do SIM, não só em relação às condições de atendimento, mas também em relação ao comportamento das afluências e das condições hidrológicas e hidroenergéticas da região sul, se houver necessidade, então, a gente pode estar então, entrando em contato com a ANA e solicitando aí uma reunião em menor espaço, justamente que a gente possa estar acompanhando e mostrando, então, se houver a deterioração das condições, que possa estar levando, então, a necessidade desse acompanhamento mais estreito ao longo do ano. Então, Joaquim, essa seria a apresentação do ONS em relação às constatações e às recomendações aí ao longo desse ano. Ok, eu acho que foi uma apresentação que trouxe vários esclarecimentos sobre como como passamos o período chuvoso e como nós temos perspectiva para o período seco, né? Bom, eu vou dar oportunidade a algum agente de geração, se quisesse, nesse momento, complementar, não se sintam obrigados, mas tanto o CESP, como o CTG, como o Tijuá, se quiser, nesse momento, fazer algum tipo de fala, esse é um momento complementar ao ONS. Alguém gostaria de comentar? Não, ok. Então, eu pediria então ao Departamento Hidroviário que relatasse um pouco as condições de operação da hidrovia e as perspectivas em cima dessas condições que foram apresentadas pelo CEMADEM e pelo ONS. Departamento Hidroviário. Bom dia a todos. Com imensa satisfação que eu ouço essas condições favoráveis de navegação, que eu preciso colocar a real situação da obra de Nova Goiandala, a questão do derrocamento que está sendo feito. Fizemos uma auditoria nesse processo de obra, de todo esse tempo que foi executado esse contrato, onde ele encerra-se agora dia 30 de outubro, dia 1º de novembro, e o que a gente constata é que a situação hoje está num caminho bastante difícil de fazer uma definição, porque eles executaram somente 1/8 da obra, tem algo em torno de 22%, estão naquela fase do trecho inicial da obra, que é o trecho 1, eles não estão conseguindo concluir nem metade desse trecho, e até o fim do contrato não vão conseguir realizar esse serviço nesse prazo. Nas nossas conversações, já constatamos a condição que eles não apresentam para poder realizar essa obra, e estamos em conversação para uma possível rescisão contratual, para que eu consiga fazer isso rapidamente, uma nova posição, uma nova licitação e uma contratação de um novo consórcio. Visto que eles não têm essa condição técnica para executar essa obra e conseguir fazer dentro de um prazo razoável. O prazo de outubro, com certeza, quando se encerra o contrato, é um sonho dizer que vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer. O que não aconteceu nos últimos 2 anos não vai acontecer em 4 meses. Então, estamos caminhando para isso, temos uma preocupação muito grande
de manter a condição de navegabilidade no trecho que está em obra. Estamos fazendo todos os levantamentos, por enquanto parece que não teremos grandes problemas em questão ao que foi executado. E temos que tomar uma definição, e essa definição está sendo feita já jurídica e tecnicamente para dar encaminhamento para o próximo passo. Isso dentro dos próximos 20 e 30 dias será resolvido e tomaremos uma decisão quanto à rápida colocação dessa obra, dessa licitação no mercado para poder pôr ainda em execução, ou pelo menos no início ainda este ano. Então, infelizmente, essa é a notícia que não nos agrada, não nos fornece uma possibilidade de uma decisão clara, não existe mais uma informação que você possa completar essa obra num tempo razoável, e precisa ficar claro o seguinte: nós, a partir do momento que conseguirmos fazer um contrato, nós levaremos pelo menos mais 36 meses de execução, que é o prazo mínimo técnico para conseguir fazer a conclusão dessa obra, talvez um pouco menos, que era o prazo inicial previsto e que não conseguiu se concretizar nessa condição com esse consórcio, que não fizeram nem o oitavo da obra. Então, temos uma preocupação séria quanto ao andamento disso, de agilizarmos o mais depressa possível. Estamos em conversação com todos os envolvidos, com o consórcio, com o DENIT, com as empresas que prestam serviço como gerenciador e supervisor, para agilizarmos o mais rápido possível essa decisão e uma tomada de ação rápida. Então, é isso que eu tenho para dizer quanto a essa obra. Estamos nos empenhando em ter uma posição mais clara dessa situação e passar para os senhores o mais rápido possível toda essa definição de qual é a ação já definida e consensuada tanto com o consórcio como a questão de um novo projeto, um novo contrato. Bom? Obrigado pelas explicações, que todos nós entendemos o momento que passamos. Claro que gostaríamos que a obra estivesse andando, mas sabemos das dificuldades administrativas que estão impostas a vocês. Eu pergunto ao DENIT se o DENIT gostaria de complementar alguma coisa, ou o DENIT acha que foi adequadamente exposta a situação. Bom, então vou abrir então para as pessoas que estão aqui presentes, começando pelo sindicato. Se o sindicato quisesse, nesse momento, tecer algumas considerações. Bom dia a todos. A nossa preocupação continua, né? Infelizmente, aí é uma notícia que o Rinaldo teve que nos dar essa notícia. Não é uma notícia tão boa, é uma notícia péssima. Porém, nós temos que continuar com essas reuniões, talvez aí final de julho, início de agosto, e vamos tocar aí mais 3 anos para frente, né? Infelizmente, nós, armadores, aí, essa notícia pegou muito mal para nós, e vamos sentar com o pessoal, ver o que a gente vai poder fazer. As empresas têm alguns investimentos para ser feito, e com essa notícia agora, certamente não será, infelizmente. Ok. Bom, eu vou abrir a palavra. Os armadores querem, nesse momento, se manifestar, então vou passar a palavra para eles. Bom, primeiro, agradecer a iniciativa da Ana e parabenizar o CEMADEM e a UNS pelo belo trabalho. Acho que reflete exatamente o que nós precisamos. O que eu queria sugerir, primeiro é uma sugestão, depois é um comentário, tá? Na apresentação do ONS, eu ia fazer um pedido, que naturalmente o ONS, até porque o foco é a geração energética, sempre, vamos supor, passa as informações tudo em volume útil. Eu queria fazer uma solicitação, se possível, na próxima reunião, para principalmente nas projeções, né? Vocês falaram que a projeção do reservatório de Ilha Solteira em novembro, né? Vai chegar a algo em torno de 45% do volume útil, né? Eu pediria para transformar isso em cota, né? Porque para quem navega, para quem opera na hidrovia, isso aí tem que ser transformado em cota de reservatório, que para nós
volume útil ele é uma informação que, para o setor de transporte, ele não é útil, né? Mas sim a cota, né? Então, esse é um pedido. O segundo, que eu acho que é bastante importante, e eu quero ratificar a solicitação do presidente, a importância de manter esse fórum regularmente, uma sugestão a cada 3 meses, até a conclusão dessa obra de Nova Vaiandava. Talvez nem todos aqui conhecem no detalhe essa obra, mas essa obra hoje ela tem um impacto que, na prática, para o setor elétrico, obriga, né, o reservatório de Ilha Solteira e Três Irmãos a ficar com uma cota 2,40 metros acima da cota mínima, que é a 323. Na prática, e aí falando como, vou falar como brasileiro, né, nós estamos pegando uma água que deveria ser utilizada para geração de energia, acumulando, né, por conta de uma obra que não aconteceu ainda, infelizmente, né. Então, eu acho que é bastante importante esse acompanhamento. E para o armador, né, nós que somos preponderantemente como armadores, utilizamos o corredor, né, do Tietê-Paraná, que está ligado ao Porto de Santos. Para nós, acho que a coisa mais importante é a questão da previsão, né. Pior do que ter um problema, uma estiagem, é efetivamente isso não ser informado com antecedência. Então, acho que eu queria novamente reforçar a importância de ter esse fórum, né, regular, principalmente até a conclusão dessa obra de Nova Vaiandava. Ok, obrigado pela intervenção. Eu não sei se algum outro armador que gostaria de comentar. Porque eu tenho um ponto que é importante, é a questão da transparência, quer dizer, notícias têm que ser dadas. Então, acho que o que o Departamento Hidroviário fez é um respeito a essa sala com a questão da transparência, né? Não adiantava ele chegar aqui e dizer que estava tudo bem, que ia concluir até outubro, que não aconteceu nos últimos X meses para trás. Eu acho que isso é um respeito a todos nós, a transparência. Eu queria me solidarizar com eles, no sentido de apresentar os dados que efetivamente são possíveis de serem praticados, né? Que sairíamos daqui com a posição, até outubro termina o contrato, tudo, e com a sensação de que a obra terminaria na data certa. E foi colocado com muita clareza que da dificuldade de terminar no prazo estipulado e que levaria, então, outros X meses para frente, uma nova licitação ou de como fosse que é possível resolver, né? Então, eu queria agradecer ao Departamento Hidroviário nesse aspecto de ser o mais transparente possível nas suas avaliações, tá? Eu acho que esse é um cenário importante que, infelizmente, a notícia não é boa, mas é a notícia, né? Então, acho que isso é importante. Então, eu abriria... Alguém mais gostaria de comentar nessa fase sobre a questão da operação? O que eu estou entendendo, que todo mundo está colocando, é da importância de continuarmos nessa mobilização da sala, numa frequência que está sendo, eu acho que adequada, a cada 3 meses. Quer dizer, nós fazemos reuniões de avaliações. O ONS propôs setembro, então tem uma data sugestiva que é o dia 3 de setembro, tá certo? Eu estou colocando para as pessoas já pré-agendarem, né? O convite vai ser feito, mas, em princípio, 3 de setembro é a data da nossa próxima reunião, tá certo? Onde nós esperamos que as coisas corram conforme o planejado. Quer dizer, essa questão que foi colocada de Furnas, Nova Ponte, está aparecendo em termos de volume útil. Eu estou entendendo que o que é mais importante de cota é a cota para a Ilha Solteira, que é 45%, 46%, né? Então, eu acho que é isso que nós vamos, de alguma maneira, tentar colocar para vocês terem esse acompanhamento, embora, como foi mostrado, fique acima da cota mínima operacional, né? Então, eu não sei, ONS, você tem condição de, rapidinho aí, 45,7. Joaquim Ney,
Eu acho que esse nível aí deve ser o mínimo 325,40, tá? Não tenho de cabeça, mas deve ser muito próximo ao 325,40. Nós, pelas nossas contas, é isso que eu estou dizendo. A nossa conta aqui é 325,40. Certo? Baixo de 7. Esse é o para 45,7, a cota, tá certo? Fazendo uma conta rápida aqui, deu 325,39 ou 40, tá? 325,40. Podíamos considerar 325,40 como referência, tá bom? Até mesmo porque quando a gente faz as simulações, quando exige a manutenção das condições da navegabilidade, a gente considera aquelas cotas mínimas hoje que a hidrovia apresenta, né? 325,40, Barra Bonita e Promissão também relativa aos níveis mínimos. Lembrando que... Pode, Joaquim. Pode continuar. Lembrando também como faz, a gente vai colocar então na próxima reunião, a gente bota então a cota, tá certo? Tem até aquele gráfico ali de acompanhamento de Ilha Três Irmãos, ele já é em cota. Só aquele gráfico que foi adicionado na apresentação de hoje, que mostra ali a hidrovia Tietê-Paraná, que foi colocado em percentual do volume útil. Mas em relação à Ilha Solteira Três Irmãos, aquele gráfico de evolução está em cota. Lembrando também que não tem como a gente está garantindo a manutenção das condições, mas não tem como prever como é que vai ser essa evolução dos níveis em função justamente das condições do SIM ao longo do tempo, tá? Então, não tem como precisar uma curva. Mas, como você falou, a gente está com uma folga bastante elevada em relação aos 340, e quando a gente vai para uma situação que já sinaliza uma redução muito significativa dos níveis de Ilha Solteira Três Irmãos, a gente está sempre em contato com o Joaquim e com a Ana aí, e como foi colocado, dentro das recomendações, havendo necessidade, a gente pede uma reunião extraordinária, fora da data prevista para setembro, se houver essa necessidade, como tem sido feito ao longo dos últimos anos, toda vez que se identifica condições que possam levar à necessidade de evoluir o nível de armazenamento de Ilha Três Irmãos para os níveis mínimos da hidrovia. Ok, Joaquim? Ok, então, só para entender o que ele faz no planejamento, ele planeja o mínimo, tá certo? Por isso que aparece essa cota 325,40. Então, ele já planeja atingir o mínimo, e não baixar do mínimo, para garantir a navegabilidade. Não quer dizer que vai chegar no mínimo, mas ele faz o planejamento todo, prevendo que não desce do mínimo, pronto. E o que vier acima é lucro, vamos dizer, tá certo? É isso, né? De uma maneira bem simples, né? Você planeja o mínimo, mas se, claro, por uma condição ou outra você ficar um pouco acima, você pratica acima, você não vai para o mínimo porque quer ir para o mínimo, né? Mas você planeja para o mínimo, não é isso? Sim, e até mesmo destacar, justamente, destacando também, que quando você planeja ir para o mínimo, dado que você tem esse nível mínimo que não interrompe a hidrovia, é importante destacar que quando você faz isso, você também está tentando preservar ao máximo os níveis de armazenamento, principalmente os reservatórios de cabeceira, de forma a tentar diminuir a dependência da próxima estação chuvosa, que você então consiga chegar a níveis de armazenamento, que novamente, para a próxima estação chuvosa, ao término da próxima período seco, ao término da próxima estação chuvosa, você tem novamente níveis que vão garantir novamente a condição da hidrovia. E se realmente não evoluirmos um período chuvoso satisfatório, que leve a níveis inferiores, aí sim podemos ter uma condição de que, mesmo com a utilização dos recursos disponíveis do sistema elétrico, a manutenção das condições da hidrovia possa não ser factíveis em função dos níveis de armazenamento e do esgotamento da capacidade do Sistema Interligado Nacional de prover recursos para a manutenção desses níveis mínimos. Ok, eu acho que foi esclarecido a todos que é um planejamento no sentido de poupar, tá certo? O reservatório de Ilha Solteira, no sentido de se você chega no mínimo, você abre, inclusive, condição de volume de espera, tudo mais para guardar mais água no período chuvoso, que ele é um reservatório de jusante e deixa a água nos de montante, né? Então, essa eu acho que é uma operação adequada. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Nós estamos, então, encerrando um ciclo, que é o ciclo de águas altas, quer dizer, de chuvas, né? E vamos iniciar, então, o novo ciclo, o ciclo de águas baixas, no sentido de acompanhar o desenvolvimento. Então, está programado, em princípio, essa reunião 3 de setembro, e vamos ter, se nada acontecer de diferente, somente mais uma esse ano, em dezembro, de fechamento, tá certo? Então, nós vamos tentar cumprir aquilo que nós temos feito nos últimos anos, que são a realização de 4 reuniões ao ano, tá certo? Com
conforme aqui foi já relatado, é muito provável, ou é quase que uma certeza, que nós vamos no ano que vem fazer essas mesmas 4 reuniões, por conta das condições. Mas eu acho que, eu sei que é um sacrifício, a gente já faz o possível fazendo por videoconferência exatamente para diminuir o desgaste de ter que vir para Brasília e tudo mais, então a gente permite a videoconferência, mas eu sei que é sempre um sacrifício de todos, mas que é recompensado em muito, tá certo? Por as informações que aqui são dadas, né? Então acho que o balanço é amplamente favorável a gente ter essas 4 reuniões por ano, tá? Então a ANA se compromete a fazer isso quando necessário, inclusive extraordinário, se algum ente parceiro assim o desejar. Tá? Bom, eu não gosto de me alongar em reuniões quando mais do que o necessário. Então, acho que a reunião cumpriu sua missão, foi feita a informação do que se passou, a nossa perspectiva futura, e estamos programando, então, a nossa próxima reunião para o dia 3 de setembro. Então, queria agradecer de novo a todos. Muito obrigado.